Bom dia, meus queridos ouvintes, seguidores do canal Cartório Gustavo Faria Pereira, que estão na luta, seja para o concurso, seja na prática notarial e registral. Estou aqui para ajudar vocês nessa árdua luta. E eu sempre acredito no sucesso de vocês, porque se eu não acreditasse no sucesso de vocês, eu estaria em casa, aliás, estou em casa agora, fazendo outras coisas. Pois bem, pessoal, hoje eu vou falar de uma coisa que é de extrema importância na prática notarial e registral e que as pessoas não são muito atentas a isso. O que eu vou falar? Sobre as averbações, o registro e as anotações no registro civil. A dinâmica do registro civil é um pouquinho diferenciada ao registro de imóveis e também a do registro de títulos e documentos, pessoa jurídica. Todos pensam qual que seria a diferença entre registro e averbação. O registro seria um gênero. E qual seria a diferença entre averbação? Segundo a Frane de Carvalho, na obra clássica deles, não existe uma diferença ontológica, tanto isso que em outros sistemas jurídicos, como o sistema alemão, se fala a palavra Eintragung, registro para tudo. Mas a gente precisa de um pouco de filologia jurídica para entender um pouco a questão, porque a gente usa o termo, até hoje, da nossa tradição jurídica, averbação. A gente tem que lembrar que o sistema de registro, ele tem o livro e sempre usava o termo redundante chamado averbar a margem direita. E por que a margem direita? Nós somos ocidentais, escrevemos da esquerda para a direita. Então, situações acessórias, averbar, etimologicamente falando, que vem do verbo chamar, falar, comunicar, está comunicado que houve um fato posterior, importante, ou seja, há de se dizer, se a gente for teorizar, que há uma relação entre principal e acessório em relação ao registro e a averbação, mas não necessariamente isso, até porque a gente vai entender melhor na questão até quando for posteriormente falar das retificações e também de algumas das anotações que não necessariamente tem essa relação. Certo, pessoal? Então eu falaria o que é registrável, o que é averbável. Simples. É o que a lei define o que é para ser. Se é averbável ou para ser registrável. Principalmente para quem estuda para concursos públicos, tem que ser um pouco tacanho, desculpe o termo, tem que ser um pouquinho firme e reto para que obtenha sucesso nas pretensões que vocês tenham. Logo depois, quando passar no concurso, vocês vão fazer os seus tratados, vão fazer o mestrado, vão fazer o doutorado e vão seguir o que vocês querem. E a área notarial e registral, as pessoas pensam que não é instigante, é extremamente instigante, demanda um raciocínio jurídico constante. Você tem que estudar todos os dias. Aliás, você não é obrigado, mas você vai ver o prejuízo de não estudar. Mas eu recomendo, para quem for entrar, você já entre no mestrado, já entre no doutorado, já comece a estudar firme, ajuste o cartório, resolvam, e vocês vão ver como é que a sua qualidade de vida vai ser melhor. Quando você afia o seu machado, quando você tem uma argumentação mais profunda, o notário e o registrador são juristas completos. Não pense que vocês vão ficar carimbando e fazendo situações meramente repetitivas, como aquele filme do Charles Chaplin, que repetia tempos modernos. Não.
Muito ao contrário, o raciocínio jurídico na atividade notarial e registral, ele é extremamente complexo, ok, pessoal? Pois bem, e o que eu estava dizendo, quais atos que vão ser registrados? Há um rol, de acordo com a lei, com o Código Civil, com o Código de Normas de cada estado e com a Lei 6.015. E de acordo com o Código de Normas, quais atos serão registrados? Obviamente, o nascimento, no livro A. 2. Casamento. 3. A conversão da união estável em casamento. A união estável, no livro E. O óbito. 6. A emancipação. 7. A interdição. A sentença declaratória de ausência e morte presumida. A opção de nacionalidade. O traslado de assento lavrado estrangeiro em consulado brasileiro. A sentença que deferia a legitimação adotiva, ou a sentença de adoção, e a sentença que decretara a tomada de decisão apoiada. E por que não ser averbado isso? Porque a lei define. Entendeu? Da mesma forma que a adoção ela é registrada. Por que ela não é averbada? Tanto isso que você registra, encerra o assento anterior, e desse assento não se fornece certidão, salvo requerimento do interessado, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta mesmo as adoções de pessoas maiores de 18 anos, ou mais conhecido como o de maior. Brincadeiras à parte. E quem vai ser averbado? O rol é números apertos, ou seja, tem outros casos possíveis. A sentença que decretar a nulidade ou anulação do casamento, a sentença que decretar a perda ou suspensão do poder familiar e a sentença de escritura pública de divórcio, de separação judicial e de restabelecimento da sociedade conjugal. Vai ser averbado à margem do assento, certo? Por exemplo, no item 1, que é a sentença que decretar a nulidade ou anulação do casamento, você vai averbar à margem do assento, no livro B. Ok? Pessoal, inciso 3. A sentença ou escritura pública de divórcio, de separação judicial e de restabelecimento da sociedade conjugal. Ou seja, você vai averbar no livro de casamento. Certo? A sentença ou escritura pública de dissolução de união estável, se previamente registrada. Logicamente, há uma contradição no nosso Código de Normas, se previamente registrada. Porque o registro da dissolução e da união estável não é obrigatório o prévio registro da união estável. Há uma contradição no nosso Código de Normas, mas nada impede o registro direto da dissolução da união estável. Mas o ideal, a boa prática, registre primeiro a união estável, caso formalizada por escritura, e já dá até, o jogador aproveita até para dar uma dica para quem convive em união estável: formalize isso. Por quê? Até por questão de segurança jurídica, porque quando a pessoa, o seu companheiro morrer, pode gerar transtorno. Mas eu posso declarar no registro civil. Por favor, não façam isso, vocês vão criar transtorno, vocês vão precisar da via judicial por falta de formalização. E eu sou um defensor ferrenho do casamento. Não só porque eu sou casado com uma mulher maravilhosa, te amo, Adriana, mas porque o casamento é uma via adequada. Eu falo que a união estável, ela no nosso é um instituto que nem o Guarana Antártica, legitimamente brasileiro. Tanto isso que
a Alemanha tinha até 2006, quando não estavam regulamentadas as uniões homoafetivas. Agora que o casamento homoafetivo, após 2006 na Alemanha, foi regulamentado, então deixou de existir razão de ser da união estável. Mas, independente, o artigo 227 da Constituição Federal ele foi claro. Tentar dar o status da união estável para o casamento, certo? E isso aí é por questão de convicção. As pessoas talvez não têm vontade de casar e por aí vai. Mas vamos voltar aos atos que são necessários à averbação. A sentença que reconhecer vínculo de filiação o ato judicial ou extrajudicial de reconhecimento de filiação, vejam também o provimento do pai presente, fiquem bem atentos em relação a isso. Também a abreviatura ou alteração de nome ou outro elemento de registro. A questão também, além das averbações e das estava a falar do artigo 734, pessoal. Por quê? Que, lembrando que nessa averbação de fato jurídico, que modifica ou cancela o registro existente, o que precisa? Vai estar à vista de carta de sentença, de ordem judicial instrumentada por mandado ou ofício, e ainda por petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico, certo? Admitidos, nesse caso, documentos em meio físico digital. Lembrando, pessoal, muitas das vezes essas averbações vão decorrer de algum procedimento a ser criado dentro do cartório. Por isso que criou-se um novo livro, além do A, B, C, D e E, logicamente o C auxiliar e o B auxiliar, do livro de protocolo, de registros que não são feitos de forma imediata. Fiquem bem atentos, certo, pessoal? E eu já vou dar um exemplo de averbação. Na margem do termo de nascimento, a decisão declaratória de filiação, o reconhecimento judicial ou voluntário de filho, perda ou retomada da nacionalidade brasileira. Lembrando que as opções de nacionalidade serão registradas no livro E, certo? Perda, suspensão, destituição de poder familiar, artigo 736 do Código de Normas. No caso de casamento, sentença ou escritura pública de separação judicial ou de divórcio, estabelecimento de sociedade conjugal. E no óbito, reconhecimento de paternidade falecido, alteração do local de sepultamento e alteração qualquer decorrente de determinação judicial, ok? Um exemplo de averbação do livro é sentença que por termo a interdição, ok? Por aí vai. Lembrando, pessoal, em relação às certidões decorrentes de averbação, a certidão tem que ter uma indicação de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo, certo? Que nesse caso dispensa a indicação da modificação, ok, pessoal? Lembrando que quando houver modificação de nome, a regra é o quê? O oficial de registro vai solicitar certidão civil ou criminal. E em relação a isso, me lembre muito bem em relação à modificação de nome, em relação aos transgêneros, que eu vou fazer um vídeo específico de acordo com o Código de Normas do Estado de Goiás, ok? Lembrando a questão da anotação, tem que lembrar que ainda além disso, não existe só as averbações e o registro. Ao contrário dos outros sistemas de registro de imóveis e de registro de pessoas jurídicas,
e títulos e documentos, há também as anotações. O que acontece? Por exemplo, eu casei em Silvânia. Eu sou registrado no primeiro ofício de Brasília, do Distrito Federal, de registro civil, cartório Marcelo Ribas. Quando eu casei em Silvânia, o que aconteceu? Foi feita uma comunicação via CRC para o registro civil de Brasília, certo? Quando há uma modificação, vai estar escrito uma anotação no meu livro A, certo? Enquanto isso, o livro B foi registrado no livro B, aqui da comarca de Silvânia, no meu casamento, ok? De acordo com o artigo 106 e 107, e agora teve uma modificação por causa não é originário da Lei 6.015, mas houve regulamentações do CNJ e o CNJ que está modernizando o registro civil. Como se diz, a falta de um código nacional está dando a liberdade para o CNJ legislar. E por isso que a gente vê o provimento 63, entre 28, entre outros e outros, que regulamenta a atividade do registro civil. O nosso código nacional, não duvido que vai vir do CNJ. E fiquem de olho em relação à central de registro civil, que é bem provável que caia nos concursos, ok? E até um exemplo, tanto isso no caso do óbito, vai ser anotado a margem dos assentos de casamento e de nascimento, ou seja, não vai ser averbado, vai ser anotado. Olha só o peguinha, para quem não tem prática no registro civil, pensa assim, não, é averbação e registro. Não é. Tem averbação, registro e anotação. Fiquem bem atentos, principalmente quem for fazer a prova, ok? Fiquem bem de olho, porque é isso que é aquele pontinho que pode fazer a diferença. Além disso, tem outra espécie que é a retificação, certo? Que vai ser ponto de um próximo vídeo. Pessoal, era isso que eu tinha a dizer. Desejo muito sucesso a todos. Um excelente fim de semana. Hoje vocês estão vendo que eu estou mais descontraído. Semana para mim foi mais leve, mas estou aqui de prontidão e na torcida por vocês. Desejo a todos muito sucesso e vamos que vamos. Estou aqui à disposição.